Começa agora. Fala com a Base, com o Velho Dil. Bom dia, boa tarde, boa noite, base do sindicato, muito bom dia, os companheiros, companheiras, amigos, amigas, irmãos e irmãs de farda, da base do Sindicep. Mais uma vez eu, Giovanner, conhecido carinhosamente como o Velho Dil, juntamente aqui com o nosso colega, o nosso companheiro Gustavo Monge, mais uma vez para estar conversando, para estar batendo um papo, trazendo muitas informações, muitos informes. E como não poderia deixar de ser, Gustavo, hoje o nosso convidado não deixa, muito pelo contrário, é uma pessoa super especial, uma pessoa que eu sei que você vai gostar muito de assistir a entrevista, até pelo interesse mútuo, coletivo que a gente tem. Hoje estamos aqui com o nosso querido, aguerrido e secretário de Finanças do Sindicep, Hélio Araújo de Oliveira. Hélio de Araújo, já aposentado há algum tempo, mas oriundo da extinta SUCAM, depois FUNASA, Ministério da Saúde, e se aposentou no DICEI, Hélio, uma coisa assim, não é? Não, no CCV. No CCV, isso aí. Coordenação de Controle de Vetores Estadual. Muito bem. Antes da gente começar esse bate-papo com o Hélio, né? Abrir aqui o nosso microfone para o nosso bom dia, boa tarde aqui do nosso querido Gustavo Monge. E aí, Gustavo? Boa tarde a todos. Sim, Dil, estamos juntos. Muito bem. Hélio, é o seguinte, nós temos aqui por segmento, né, por uma dinâmica que é humanizar o nosso convidado. Quem é que não conhece o Hélio Araújo? O sindicalista, o cara do Índio, o cara do CCV, entendeu? Companheiro de trabalho, combateu dengue, combateu febre amarela, dirigiu, fez tudo. E no sindicato já há bastante tempo. Mas aqui nesse programa nós queremos saber quem é o Hélio Araújo, o filho, o irmão, o pai, o avô, onde nasceu, quando nasceu, para que time torce, tá casado, tá solteiro, tá jogando ping-pong, qual que é a situação do Hélio de Araújo hoje? É isso que nós queremos saber de você. Quem é a figura por trás do sindicalista? Boa tarde, Hélio. Essa é a sua câmara. Fala com a base, companheiro. Boa tarde a todos e todas. Então, Giovanni, a minha origem, eu sou douradense, sou nascido em Dourados. Está com 20 anos que eu estou aqui em Campo Grande. Como você disse, eu ingressei no serviço público em 1986, passei por diversas áreas dentro do serviço público federal, estadual, e hoje, assim, estou diretor aqui, já estou isso vai com um quarto mandato, espero estar cumprindo o meu papel aqui como devo cumprir. Estou diretor, assim como temos vários outros colegas de diretores aqui do Sindicep-MS. Tivemos uma luta desde a origem lá, em 1986, uma luta, enquanto em luta sindical, ingressei no sindicato com o objetivo de que a gente possa, cada dia, fazer as coisas melhor para as categorias, porque hoje aqui, com a unificação ou com a fusão de duas entidades, isso é um exemplo para o Brasil, a unificação de duas entidades de servidores federais. E essa entidade hoje representa 27 órgãos, 27 órgãos do Serviço Público Federal, a qual, como eu disse, estou hoje na Secretaria de Finanças,
Mas, além de ser secretário de Finanças, a gente faz política também. A gente faz política. Então, assim, fazendo um resumo, né, não sei se era isso, se é isso, mas eu gostaria de estar fazendo um resumo desse último período que a gente está aqui no sindicato. Calma, calma, que nós vamos entrar nesse processo. Tranquilo. Nós vamos entrar nesse processo. No momento, nós queremos saber, Hélio, Hélio de Araújo é filho de quem, Hélio? O meu pai, ele é nordestino, minha mãe era nordestina também. Eles, infelizmente, já se foram. Já se foram. Né? Mas o senhor... Mas eu sou douradense, sul-mato-grossense. E o falecido do seu pai era o senhor... Senhor Antônio Araújo de Oliveira. E a mãe? Maria Lourdes de Oliveira. Sua mãe cheguei a conhecer, Hélio. Perfeito. Uma vez estivemos em Dourados, aí eu acho que a gente até almoçou na casa dela, recebeu a gente com... Sim, eles eram muito receptivos. E assim, a impressão que eu tive é que a casa sempre estava cheia, sempre né? cheia. Sempre cheia. Isso é bacana, né, Hélio? Muito bacana. O Hélio de Araújo é pai de quantos filhos, Hélio? Sou pai de 4 filhos, né? 2 casais, né? Já tenho 4 netos. Muito bem. Né? Então, uma vida aí, uma história de tanto como pai, como filho, como irmão, avô, todo, graças a Deus, tudo encaminhado. Tranquilo. Que beleza. Tá vendo aí? Você que é filho do Hélio, filha do Hélio, né? Neto, neta, tá aqui. Hoje nós estamos com seu pai, com seu avô. E é ele que vai dizer pra gente um pouco dessa, né? Aliás, a gente vai explorar um pouquinho, né? Do ingresso dele no movimento sindical. Ele não entrou no movimento sindical como secretário, ele não entrou como diretor de sindicato, ele militou no campo bastante, né? Ele tem toda uma militância por trás e a gente queria que você contasse um pouquinho disso, lá do início da sua história no movimento sindical, Hélio. Como é que foi isso? Como é que nasceu essa vontade? Quem é que te trouxe? Quem é que falou, vamos para lá, Hélio, os caras estão fazendo um movimento, para a gente saber um pouco da sua história mesmo. Como é que foi isso? Então, quando eu ingressei no serviço público, nos primeiros 3 meses que eu estava no serviço público, já teve uma primeira manifestação. Lá em Dourados. Em Dourados, e na época era o governo, o nosso presidente era o Sarney, né? E foi bem na época do Plano Cruzado, vocês lembram disso? O Plano Cruzado começou, primeira coisa foi massacrar... cruzar o nosso caminho. Cruzar o nosso caminho, massacrar os trabalhadores, né? Porque houve um congelamento. E naquela oportunidade, para se ter uma ideia, o nosso vencimento básico era menos do que um salário mínimo. E ali começou a história de luta da nossa categoria e do serviço público como um todo, né? E você lembra da antiga CESU? Sim. Que era a Associação dos Servidores da SUCAM. Era uma associação. E ali começou a luta. Depois, nós éramos proibidos de ter sindicato, né? Em 88, quando veio a Constituição, nós fomos para cima e conseguimos a implantação dos sindicatos. E aí se criou o Sintisprev na época. Sintisprev. Foi uma junção da CESU com a ASPES. Exatamente. Né? Então, ali começou a história de luta do Hélio Araújo de Oliveira, que hoje está diretor aqui. Né? Na época, quando eu vim para a direção do sindicato, a princípio eu era só militante, e aí, como eu disse, eu já estou no 4º mandato, mas sempre militei em todas as lutas. Para você ter uma ideia, eu participei de todas as greves do serviço público, todas, sem exceção. Inclusive uma no governo Fernando Henrique Cardoso, a qual a gente ficou 8 anos,
né, sem reposição salarial. Naquela época, nós fizemos uma greve de 118 dias. 118 dias. 118 dias. Eu lembro Então, disso. assim, a gente tem uma história. Eu acho que essa história, ela continua, né? Eu falo, enquanto eu tiver vida, estarei na luta com meus companheiros, para que a gente possa trazer dias melhores. Que assim Assim seja. como eu disse, quando a gente se iniciou, nós precisávamos de complementação para receber salário mínimo. E hoje a gente está fazendo a história. Está fazendo a história. Gustavo, você tem uma ideia, isso que o Hélio está falando, é uma coisa tão verdadeira, que eu me lembro uma vez, eu saí, se não me engano, salvo engano, Hélio, não sei se eu fui comprar uma geladeira ou fui comprar uma televisão. Um desses dois equipamentos. Era um ou outro, não me lembro o que era. E eu me lembro que a gente não tinha nenhum contra-cheque, não era um contra-cheque. As pessoas te davam assim um comprovantezinho de rendimento, uma coisa bem precária mesmo. Aí o cara falou, não, traz o seu contra-cheque, traz o seu olerite, não é? E daquilo não era um olerite, aquilo era um comprovante de pagamento, assim, bem feito nas coxas. E eu levei aquilo. Quando eu levei, que eu apresentei para o cara olhou para mim, olhou para aquilo, mostrou para o vendedor que estava do lado, olhou os dois para mim, como quem diz, tiozão, aqui você não vai conseguir nada com isso, não. Eram tempos difíceis, né, Hélio? Muito difícil. Aí é que a gente fala, né? Nessa jornada, nesses anos todos, aliás, perdemos muitos amigos, muitos colegas, uns por consequência de doença, outros por consequência de acidente, descuido até da própria pessoa, até né? questão de trabalho mesmo. Então, assim, é uma vida, é uma história que cada um que está dentro do serviço público sabe, né? Incluindo aí todos os órgãos, né? Cada um tem sua história dentro da sua base, dentro da sua categoria, e a gente tem que sempre agradecer a Deus por estar aqui ainda, né? Com certeza. Esses colegas que tanto lutaram, que tanto fizeram, né? Eu lembro de uma história, Giovanni, que um colega da antiga Sulcam, que teve uma atividade de homenagem aos companheiros e companheiras que lutaram, que fizeram história, e aí o órgão fez uma homenagem a esses servidores. Aí um colega recebeu uma medalha, ele disse assim, eu não gostaria de estar recebendo essa medalha, eu gostaria que o meu vencimento fosse um vencimento que garantisse dignidade e contemplasse todas as minhas despesas da minha família. Porque essa medalha, para mim, não representa nada. Você lembra quem foi? Lembro. Seu Enio Diniz. Seu Enio Diniz. Diniz. É verdade, rapaz, é verdade. Então, assim, foram muitas lutas, né? Como eu falei, desde o início do meu ingresso no serviço público, eu participei de todas as greves, no intuito de que a gente pudesse buscar melhoras. Ô, Hélio, se quiser te xingar, pode te xingar de tudo quanto é nome, né? Só não dá para xingar você de pelego, né? Porque pelegar, você nunca pelegou, né, meu irmão? Com certeza não. Todo mundo que conhece a minha história sabe dos meus propósitos e do meu conhecimento em relação a sindicato, sabe disso. Né? Eu fui, só falando um pouco aí da minha história. Sim, fica à vontade, você é o convidado. Além de diretor do sindicato, direção da CUT, como eu falei, de todos os movimentos, já participei de jornadas internacionais pela ISP, discutindo coisas de interesse do Serviço Público Federal
e dos trabalhadores de uma forma geral, Sim, trabalhadores sim. e trabalhadoras. Então, eu falo assim com orgulho de ter ajudado ou contribuído até então, e espero contribuir ainda, Muito se Deus mais. quiser, Opa, que nesse assim mandato, seja. por muito mais, para todas as categorias que se faz dentro da nossa entidade, que é o Sindicep-MS. Tranquilo. Né? Agradecer também a nossa Central Única dos Trabalhadores, que é uma entidade representativa, é a maior central da América Latina, que hoje representa, acho que 70% dos trabalhadores e trabalhadoras Da América do Brasil. Latina, né? Do Brasil e da América Latina. Que bom. Um abraço aí para os nossos companheiros da CUT, companheiras da CUT, né, que sempre... Nós somos filiados à CUT, né? Sim. E a CUT sempre uma central muito importante na história do trabalhador do Serviço Público Federal e de outros ramos também, né, Hélio? Sim. De outros campos também, não só do Serviço Público. Aliás, é o que o Hélio acabou de dizer. Trabalhadores. É a maior central que nós temos no serviço, no movimento sindical. Antes da gente entrar no bate-papo, que eu quero que o Hélio faça uma avaliação, um balanço, Hélio, do que tem sido essa gestão, né, nesse ano que está se encerrando, né, nesse mês. Eu quero que você faça uma avaliação, um balanço desse ano, o que deu certo, o que não deu, por onde que a gente foi, por onde que a gente deveria ter ido, o que ficou engatilhado para o ano que vem, né? O que deu certo nesse ano que está passando, onde que a gente pisou e deixou a nossa marca, onde que a gente pisou e falseou o pé. Enfim, vamos deixar a base bem informada de tudo que aconteceu nesse ano na sua pasta, que é uma pasta bastante importante, não só no movimento sindical, mas em qualquer outro setor. A pasta financeira é sempre importante. Antes de tudo, eu vou pedir licença aos nossos ouvintes e telespectadores, e a você, Hélio, para publicamente dizer e dizer ao público que é o seguinte: eu e o Hélio, dentro do movimento sindical, Gustavo Monge, você também não deve estar sabendo disso, porque embarcou nesse barco agora há pouco tempo, mas eu e o Hélio, a gente sempre divergiu muito, a gente sempre diverge muito. Até hoje a gente tem muitas divergências. Salvo engano, uma vezinha ou outra que a tolerância um pouquinho passou do limite, mas a gente sempre se respeitou. E eu quero publicamente aqui assumir a admiração que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você, e tenho em você, Hélio, uma grande referência dentro do movimento sindical, entendeu? Eu sei que você é uma pessoa pública, e como toda pessoa pública e secretário de finanças de uma instituição importante como é o Sindicep, com 27 órgãos da base, você realmente é vidraça. E como toda vidraça, tem neguinho que adora tacar pedra, adora tacar um tijolo, e você passa por isso com tranquilidade, com cabeça erguida, sempre sereno. Então, estou aqui assumindo publicamente o respeito e a admiração que eu tenho por você, companheiro. Obrigado. Vamos lá, Hélio. Gestão nova, um ano, né, dessa nova gestão. E, assim, tem uma coisa, Hélio, que eu queria, antes da gente entrar definitivamente na nossa pauta. Eu estava comentando há pouco tempo com a Maria Helena. Nós temos uma base muito diversificada. Nós temos dentro da nossa base companheiros que gostam de se manifestar de maneira positiva com relação à direção do sindicato. Já tem uma parte da base que nunca se manifesta positivamente, sempre fazendo críticas derrotistas,
críticas que levam para baixo, críticas que só procuram arrastar, entendeu? O próprio crítico e a direção para baixo. Então, eu estava comentando com a Maria Helena, por exemplo, nós temos uma parte da nossa base que vê como um avanço, Hélio, entendeu? O investimento no físico, entendeu? No material. Então, na parede, no muro, no portão, no prédio, bonito. Para muita gente, isso é fazer sindicato. Entendeu? E eu tenho percebido que essa gestão, como outras também, na época do Sindusprev, por exemplo, eu vi muito isso. Essa gestão, ela tem investido muito na luta. Ela tem investido muito na luta, entendeu? Investir na luta, Hélio, que eu falo, é investir em viagem, investir em cursos, investir em participação de plenárias, investir em participação de congressos e coisa e tal. Eu estou errado, entendeu? Estou equivocado, ou é isso mesmo? Então, Giovanni, e todos que estão nos ouvindo e assistindo, dizer para vocês que o sindicato, ele, ao mesmo tempo que ele investe na sua estrutura, ele tem que investir também nas suas atuações. Né? Eu acho que o sindicato ele nasceu para isso, sempre procurando um objetivo que é a sua base, ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras, que é eles que sustentam o sindicato. Né? Hoje o sindicato é diferente de alguns sindicatos, que o objetivo de alguns sindicatos é arrecadar. Né? Em contrapartida, os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem parte daquela instituição ou daquele sindicato, muitas vezes não têm ganhos nenhum. E como eu disse de início para você, quando eu entrei no serviço público, a gente precisava de complementação para conseguir receber o salário mínimo. E aí, graças às nossas lutas, quando eu falo as nossas lutas, eu englobo todos os trabalhadores e trabalhadoras que, de alguma forma ou de outra, contribuiu para que a gente pudesse estar aqui agora. Com certeza. Né? E eu acho que os trabalhadores e as trabalhadoras que se prezam, ele nunca deva se desfiliar da sua entidade. Né? Por mais que ele não goste, mas ainda é o instrumento que a gente tem. Ou seja, é a representação que a gente tem perante ao patrão. A única, né? É a única. É a única, o instrumento que a gente tem. Por quê? Porque o nosso patrão, ele não é aqui. Ele não fica aqui. Ele não sabe o dia a dia. Né? Ele não sabe o dia a dia do colega do IBAMA, do colega do INCRA, do colega do DENIT, do INSS, da FUNASA, da FUNAI, do Ministério da Saúde, da Marinha, né, que nós temos servidores da Marinha que são filiados aqui, os servidores civis, né, do Exército, que é aqueles colegas que trabalham no Exército. Então, assim, todos os órgãos, né, desses 27 Ministério do Trabalho, nós somos 27 categorias representadas aqui. Então, todos esses trabalhadores, é importante a participação dele, seja em plenária, em congresso, em assembleia, né? Porque é ali que decide os nossos rumos, condições de trabalho, e por aí vai. Por aí vai. Então, eu falo para você, nós iniciamos essa gestão pegando assim, né, um governo que tinha recém-entrado, governo Lula, em 2023, onde tinha uma discussão de dar índice zero para os servidores federais, né? Depois de uma discussão entre as entidades e a nossa central, o governo, a gente conseguiu aquela reposição de
9% em 2023. Né? Foi o que foi possível a gente arrancar. Né? Veio 2024, qual era a primeira proposta do governo? Era 9%, sendo 4,5% e 4,5%. Aliás, a princípio era índice zero. Sim. Só ia dar reajuste nos benefícios, né, em 2024. Né? Aí a gente, mesmo com essa discussão, a gente conseguiu avançar e conseguimos esses índices nos benefícios, que é os R$ 1.000 no Vale Alimentação, No Vale Alimentação. E mais a reajuste nos benefícios, que é per capita do plano de saúde e a per capita no auxílio creche. Do creche. Auxílio creche. Isso. Então, a gente conseguiu esses benefícios, mas e conseguimos abrir uma discussão com o governo para que a gente pudesse ter reposição em 2025 e 2026. Nesse ponto, Hélio, se me permite, eu queria abrir um parênteses aí, porque me incomodou muito essa questão. Por exemplo, teve um dia que um colega de trabalho falou bem assim: o que eu quero saber com auxílio creche? Se nem filho eu tenho mais. Hoje eu tenho neto, mas neto não é comigo, é com o pai dele, é com a mãe dele. Ou seja, muita gente na nossa base olha só para o próprio umbigo. O governo, os governos não deixaram de fazer os seus concursos. Nós temos vários colegas aí, jovens, com filhos em idade escolar, idade de creche. Com certeza. Se não impactou para nós, que não temos mais filhos em idade escolar, Hélio, mas impactou outros companheiros, não é isso? Sim, com certeza. E aí ainda existe uma situação. E os novos colegas que estão ingressando no serviço público? Então, é uma discussão assim, que foi debatida com o governo, falando da importância, né, como o governo tinha anunciado que era índice zero em 2024, a gente conseguiu avançar, pelo menos nessa questão dos benefícios. Uhum. Né, no benefício. E conseguimos, né, no percurso, né, que terminou agora em outubro, fechar um acordo com o governo, né, fechar um acordo para 53 categorias, ou 53 acordos para diversas categorias. 53 acordos. Agora para 25, Hélio. 25 e 26. 25 e 26. E no nosso caso, ou seja, para todos os órgãos, ainda tem a questão de discussão das mesas setoriais e dos planos de carreira, né? Dos planos de carreira que está sendo implantado, né? Conseguimos esses acordos também, a implantação de todas as mesas para que possa abrir esses debates com o governo. Né? A gente acredita que até o final do mandato desse governo, a gente consiga avançar nessa questão das discussões dos planos de carreira. Cada categoria vai ter sua mesa de discussão, os seus debates e os encaminhamentos. E nós acreditamos que isso deva ser implantado. Como eu estava falando, nós fizemos os acordos, vários acordos, né, de uns com 9%, outros com 9% agora, 5%, mas a maioria fechou com 9% e 5% a partir do ano que vem, de 2026. 9% em janeiro de 2025 e 9% ou 4% para algumas categorias em 26. Em 26. No nosso caso, ou seja, do Ministério da Saúde, é 9%. Agora, a partir de janeiro de 2025 e 5% a partir de março de 2026. Isso já acordado, batido o martelo. Isso está acordado,
já foi batido o martelo entre o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, e as entidades. O que precisa ainda é o referendo por parte do Congresso Nacional. Por quê? Porque está na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Isso que eu ia te perguntar. Será que isso já está orçado? E está na LDO, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que está no Congresso, né? Aliás, está indo no pacote do governo agora. A gente espera, não sei se você assistiu uma entrevista da ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet, que é aqui do Estado, Sim. onde ela disse que até o dia 20 deve estar fechando isso com o Congresso e votando até o dia 20 esses acordos para que a gente possa, a partir de janeiro, ser inserido no contra-cheque e no dia 2 de fevereiro a gente tenha isso na nossa conta. Que entendeu? bom. Ô, Hélio, assim, deixa eu te falar, esse é um ponto importante que você colocou, né? O acordo foi fechado, o martelo foi batido, né, entre o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, junto com as entidades. Quando você fala as entidades, Condicef, CNTSS, FENASPES, a própria CUT, Sim. não é? São essas as... São conglomerados de entidades nacionais. É um movimento, né? E juntamente discutindo isso com o governo. Tá, isso precisa estar no orçamento. E é isso que a ministra passou para vocês. Então, como por exemplo, eu vejo... mas eu vi falar que o Hélio está lá em Brasília. De novo o Hélio está em Brasília? Ou seja, cara, se não tem, Hélio, se isso ainda está em andamento, se a ministra está dizendo, está nos alertando, vai para o Congresso, e a gente conhece o Congresso que nós temos. Então, tá com o Congresso, deixa que o Congresso gosta da gente. O Congresso, ele reconhece que o povo da Sucam comeu, cheirou e bebeu veneno adoidado, ainda não. Pode dar o aumento para esse povo aí que eles merecem. É isso que o Congresso vai fazer, Hélio? Ou eles têm que estar sob pressão lá? Olha, a gente fala o seguinte, como eu disse aqui agora há pouco, o nosso patrão ele não fica aqui. O nosso patrão é Brasília. Então, assim, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, nós temos que estar em Brasília. Eu falo nós, assim, enquanto direção. Para se ter uma ideia, como eu falei, para que a gente pudesse fechar esse acordo com o governo, nós tivemos atividade, caravanas para Brasília, em março, e levamos aqui de Mato Grosso do Sul, ou seja, o Sintcep levou um ônibus daqui. Nós estávamos numa jornada da classe trabalhadoras em Brasília, no dia 22 de maio, onde foi chamado pelas centrais, uma grande atividade em Brasília, tinha 20 mil trabalhadores e trabalhadoras lá. E nessas atividades é que a gente conseguiu fazer com que o governo, ou seja, olhasse para a gente. Fez efeito, então? Fez efeito. Fizemos com que o governo recebesse as entidades. E nessas atividades é que a gente conseguiu essas negociações para 2025 e 2026. Como eu estava dizendo agora há pouco, o nosso objetivo não é só a questão remuneratória. Nós temos outras questões, principalmente com relação à questão concurso público. Nós sabemos que a área da saúde, na área da educação, aliás, na área da saúde em algumas áreas, não vai haver mais contratação para o Serviço Público Federal. Mas ainda tem discussão, porque a área meio precisa de trabalhadores e trabalhadoras. A área fim, que é os trabalhadores do INSS,
IBAMA, INCRA, esses órgãos têm que ser reestruturados. Não só com a questão do concurso, mas com a questão estrutural também. A FUNAI está num caos, né? Hoje a FUNAI está totalmente sucateada. Então, a gente tem dito o seguinte, enquanto houver diálogo, e esse governo, pelo menos isso, a gente tem diálogo, tem conversa, a gente conversa com o governo, para nós é importante isso. Pode até não ter grandes avanços, mas o diálogo e as aberturas para que a gente possa apresentar proposta, com certeza isso avança. E nós estamos assim com o intuito de que, fechado esses acordos 2025 e 2026, nós vamos trabalhar essas questões, como eu estava dizendo também. Nós temos a 151, que é a lei da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que fala da negociação coletiva. Para a iniciativa privada, hoje ela existe, mas para o serviço público não existe, né? Então, essa regulamentação, ela foi aprovada no governo Dilma, mas ela precisa ser regulamentada. Ela ficou em stand-by e, na época do governo Temer, tentou-se acabar com essa lei. Felizmente, eles não conseguiram acabar com a lei. Então, ela precisa ser regulamentada no serviço público, pegando as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Regulamentando isso, Giovanni, e eu falo para todos e todas, que isso vai ser o grande avanço para o serviço público. Nossa Senhora. Por quê? Porque ali vai ter, todo ano, independente do governo que tiver, nós vamos ter negociação, né? Nós ficamos 8 anos no governo Fernando Henrique sem negociação. Ficamos 2 anos no governo Itamar, no governo Temer e no governo Bolsonaro sem ter negociação, né? Isso foi um prejuízo tremendo. Mais de 50%. Tremendo. Nós perdemos dentro da nossa remuneração por conta disso. Por quê? Porque não houve regulamentação dessa legislação que é a 151, que regulamenta a negociação coletiva no serviço público. E para você ter dá essa garantia, né? O que eu estava dizendo, né? Nós vamos ter 2 anos para que a gente possa fazer os avanços internos, né? Vários penduricalhos, como falam, que nós precisamos reorganizar dentro dos órgãos, né? E uma coisa que nós já estamos pedindo, né? Para que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora do serviço público receba o salário mínimo, mas não é o salário mínimo que está posto, não. O salário mínimo apresentado pelo DIEESE, que hoje é 6.300 e alguma coisa. Esse salário mínimo que a gente está pedindo, porque não é justo um trabalhador, ou seja, independente mas é o que diz o DIEESE, que hoje, para que o trabalhador se alimente sua família, pague todos as suas despesas, ele precisa de um salário mínimo de R$6.300. No mínimo, e nós estamos pedindo no mínimo. Isso que é o mínimo. No mínimo. Apresentado não é por nós, é pelo DIEESE. Hélio, me permita fazer uma observação, companheiro. Você está falando, e eu estou pensando o seguinte: nós estamos falando de mobilização, nós estamos falando de atuação da direção, não é? Nesse sentido, por exemplo, quando você falou das caravanas de março e coisa e tal, eu me lembro que uma pessoa assim formadora de opinião, entendeu? De expressão, né? De uma certa expressão dentro da base. Eu me lembro que uma vez ela se expressou dizendo assim, que nada, esse pessoal está indo para lá gastar um dinheiro à toa, porque chega lá o governo só passa
a bicaria neles, leva eles na conversa, leva isso, leva aquilo e coisa e tal. Mas eu estou pensando numa coisa aqui, Hélio. Você está dizendo nosso patrão não está aqui, nosso patrão está lá. Agora, se lá eles falam bem assim, ó, venham conversar com a gente, venham para cá. Passando a bicaria, passando o mel ou não nos representantes dos sindicatos, mas você está indo lá. Você está indo lá discutir, debater, levar a demanda para eles. Que se a gente não fizer isso, Hélio, nós vamos fazer o quê? Nós vamos discutir com quem? Com o Riedel? Nós vamos discutir com a prefeita de Campo Grande as nossas demandas? Sim, não tem como. É lá. É lá. Então, Hélio, eu passo a pensar de uma seguinte maneira, eu passo a ver a coisa de uma outra coisa. Então, o Sindicep então, não está gastando dinheiro. O Sindicep está investindo dinheiro na causa operária, vamos dizer assim. Perfeito. Não é isso? Então, quando a gente fala em ida a uma caravana em Brasília, tem toda uma logística que você tem que fazer. Né? Nós tivemos, para você ter uma ideia, quando nós fomos em maio, na atividade em Brasília, nós fizemos todo um trabalho de base, visitando todos os locais de trabalho. Além de tirar os delegados de base, a gente elegemos lá na base os colegas para irem a Brasília. Aqueles que se dispuseram. Nós levamos um ônibus daqui. Então, tem todo um trabalho. E cada 3, 4 meses, a gente está fazendo isso. Pegando as regionais, nós temos hoje a Regional de Três Lagoas, a Regional de Rio Verde, a Regional Sudoeste, que é Corumbá, aqui, Porto Murtinho, Bela Vista, que é a região sudoeste, e a região sul, que é a região da Grande Dourados. Nós estamos fazendo esse trabalho de base, visitando as bases, para que a gente possa esclarecer os debates que estão acontecendo a nível nacional, porque, além disso, nós temos dirigentes nacionais aqui, né? Nós temos a Maria Helena, que hoje está dentro da mesa setorial do Ministério da Saúde. Não é qualquer coisa, né? Porque assim, os debates e as entidades são muitas. Para que a gente pudesse inserir uma representante do Sindicep numa direção nacional, não é fácil. Né? Nós indicamos a Maria Helena para a direção nacional, tem elas e o João Nascimento, que é representante nas mesas lá em Brasília, tem eu que sou representante numa comissão intersetorial de saúde indígena, né, que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde. Isso não é fácil. Apesar de eu ser suplente, a gente tem levado as demandas e o debate para dentro da comissão. Né? Temos aqui o Jorge Guimarães e o Nivaldinho. De Três Lagoas. De Três Lagoas. Que não hoje, é mais de Três Lagoas, né? Agora ele está em Paraíso das Águas, que são do Conselho Fiscal a nível nacional, da nossa entidade nacional, Condicef. Que é a Condicef. Então, assim, não é pouca coisa o que o Sindicep tem feito. E avançou muito, então, avançou demais. É o que eu estava dizendo. Avançou nacionalmente. Nacional. Né? Nós tivemos agora a Maria Helena foi representando a Condicef, né? Que a Maria Helena é daqui do Sindicep, foi representando a Condicef numa atividade internacional na Colômbia. Não, isso não é pouca coisa. Né? E isso sabendo toda a organização dos trabalhadores e trabalhadoras a nível internacional. Né? Ela esteve lá representando a Condicef e é da base aqui do Sindicep. O Hélio falou... Outra coisa nós temos aqui o Roosevelt, que hoje está na mesa nacional do Ministério do INSS. Do INSS. Que também não é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque lá hoje está se trabalhando dentro da mesa setorial do INSS
toda uma estrutura, toda uma situação, porque no último governo que se passou aqui nesse país, o INSS foi totalmente sucateado. Para se ter uma ideia, o INSS tinha 40 mil trabalhadores. Hoje está com 18 mil trabalhadores. Isso sem contar os que estão em abono de permanência e que ainda não se aposentaram. Então, assim, se for levar em consideração, mais da metade dos trabalhadores do INSS já saíram, ou seja, aposentaram, uns já morreram, entendeu? Então, Entendi. assim, nós ainda temos uma grande luta pela frente, que é a gente buscar um entendimento com o governo, que quem faz o governo é esses trabalhadores. Seja ele lotado onde for, é ele que dá sustentação para as políticas públicas do governo, que é quem é o mais beneficiado é a população. Se não houver esses trabalhadores, né, com conhecimento, com afinco, infelizmente, quem sofre é quem está lá na ponta, que é a classe trabalhadora e os trabalhadores e a sociedade como um todo, né? Porque a saúde, a educação, ou seja, os serviços públicos dependem desses trabalhadores, né? Eu sempre tenho dito o seguinte: o governo ele passa, os governos passam, mas os trabalhadores eles continuam até o final, ou até a sua aposentadoria, né? Verdade. Os governos vão passar. Eu mesmo passei por 4, 5 governos, né? E felizmente hoje Já foram embora e você está aqui, né? eu estou aqui. Então, assim, Verdade. a luta ela tem que ser constante, independente se você está aposentado ou não. Eu sempre tenho dito, chamar esses companheiros que hoje estão aposentados, muitas vezes cuidando dos netos, assistindo a televisão, mas que ele faça o seu papel, venha para a luta também. Então, que nós dependemos, ou seja, a direção, ela é uma direção. Ela não, sem os filiados, a direção não vive. Então, é isso que eu quero dizer para você. E já aqui, parafraseando o nosso saudoso, né, Cleide do Carmo, né, que diria aqui no meu lugar, voltando ao início do começo do princípio, é justamente isso que eu quero dizer para você, Hélio. Com relação a essa questão, a questão da participação dos sindicalizados, né? Da efetividade desse povo aqui dentro de casa. Porque eu me lembro, Hélio, teve uma época, eu acho que nessa época você ainda estava em Dourados, você ainda não morava aqui, que você queria encontrar o pessoal, ia para o Sindesprev. Estava todo mundo lá. Você chegava na hora do almoço, vou dar uma passadinha no sindicato para ver tal coisa. Chegava lá, você encontrava 10, 15, 20 companheiros do sindicato. Às vezes não tinha ido fazer nada. Às vezes tinha almoçado e estava ali para fazer um tempinho para voltar para o serviço. E isso quase a gente não vê. Eu atribuo isso a isso aqui também, sabe, Hélio? Porque eu estou vendo muita gente fazendo política, entendeu? Na maioria contra, entendeu? E alguns fazendo política a favor por aqui. Mas para nós, para o movimento sindical, para impactar isso lá em cima no governo, é preciso ter uma participação efetiva. Essa participação ela tem que ser material, não é? Sim. Que foi justamente o que eu perguntei para você. Hélio, qual que é a diferença entre você investir numa parede de concreto bonita, pintada e toda feita de coisa e investir na luta, entendeu? Então, só para falar para você é o seguinte, hoje o trabalhador, ele avançou bastante. Por quê? Justamente por isso, né? Nós temos hoje os instrumentos. O instrumento principal é esse celular aí que você estava mostrando.
né? Mas só que o trabalhador ele tem que saber a ferramenta que ele tem na mão, para ele usufruir disso. E é um instrumento de fundamental importância hoje em dia, né? Mas isso só não basta, né? Quando você estava falando, aquela era uma outra conjuntura. Era uma outra conjuntura que a gente se encontrava. Por quê? Porque nós não tínhamos celular, essa ferramenta. É verdade. Não tinha essa ferramenta. Nessa, né? Ou você queria, pensando dessa maneira, você queria falar com o colega, você tinha que ir lá ao encontro dele. ou esperar ele chegar em casa para, no mínimo... Isso. No mínimo, eu tinha o telefone fixo. Normal, o fixo, que a gente ligava. Quando tinha, né? Alguns colegas não tinham. Então, hoje em dia, eu falo assim, nós temos esse instrumento. O outro instrumento que a gente tem é os fóruns da entidade. Qual que é os fóruns da entidade? É as reuniões, é as assembleias, é o congresso, é plenária do sindicato. Esses são os fóruns do sindicato. Além da gente ter esse corpo físico aqui, né? Esse corpo físico e ter esses instrumentos que é as redes sociais. Hoje nós temos Instagram, temos essa rádio, temos o Facebook, temos uma série de... Os e-mails, tem todos os instrumentos para que o trabalhador se aproprie dessa ferramenta. A seu favor, porque o patrão ele é muito sábio. Ele utiliza dessas ferramentas. Sim, né? sim. E sim, muito. Para poder, de repente... E aí, assim, o trabalhador tem que estar muito atento. Por quê? Por conta das... Você sabe que existe sacanagem de tudo quanto é jeito. E as fake news estão aí também para desestabilizar, muitas vezes, o trabalhador, né? Com mentiras, com um monte de coisa. E aí eu falo para você, o trabalhador ele tem que sempre acreditar em quem está na direção, acreditar no sindicato, vir para dentro do sindicato, como eu falei de início, isso é o instrumento de luta que a gente tem. Faça sua crítica, né, Hélio? Mas faça sua crítica. Venha para dentro, saber o que está errado, ou apresentar para a direção o que está errado, o que pode melhorar, para que a gente possa avançar. Né? E ele é o principal ator nisso. Sim. Eu, por exemplo, você falando da Maria Helena, eu cheguei a ficar emocionado, cara, entendeu? Eu fiquei emocionado de saber que a Maria Helena estava indo para um evento internacional, sabe? Tudo bem, ela não estava lá com uma plaquinha escrita Sindicep-MS, mas estava representando a Condicef, que é a nossa confederação. E ela só foi representando a Condicef porque ela está representando o Sindicep dentro da Condicef. Sim. Certo? E isso, como você disse aí por várias vezes, não é pouca coisa. Como, por exemplo, hoje, pela manhã, eu sei que a Maria Helena participou de um fórum de debate, salvo engano, na própria Assembleia Legislativa, que foi com pautas de política nacional, Hélio. Entendeu? Sim. Pelo Sindicep. Isso não é pouca coisa. E a gente não vê os comentários disso. Em compensação, estou olhando aqui, até chegou uma pergunta aqui para você, de uma pessoa que ela não quis se identificar, entendeu? Mas ela coloca aqui uma reportagem, Hélio, é lá do Sindicef RO. Rondônia, entendeu? E a manchete da matéria é a seguinte: Vitória, Sindicef confirma liberação de pagamento dos 3,17 dos servidores público federal, entendeu? Aí desenrola toda a matéria aqui, né? E a pessoa pergunta, por que nós aqui no estado não ganhamos? Ou seja, o que eu quero dizer? Tudo bem, todo mundo tem o direito de questionar esse tipo de coisa. Mas o que me deixa, assim, bastante chateado, Hélio, é que é o seguinte, parece que a nossa base não reconhece o que de positivo tem sido feito, entendeu? Só vê o que não conseguimos fazer ainda, ou se de alguma maneira a gente
falhou em alguma... Aí a coisa é feito todo um estardalhaço em cima disso. Mas em cima dessa questão do 3.17, você tem alguma informação sobre isso? Para a gente já entrar na nossa pauta, que é a finança do nosso sindicato, Hélio? Então, Giovanni, nós, quando estávamos Sindusprev, isso foi uma perda salarial que, na época, foi concedido aos militares, esse 3,17%, assim como os 28,86%. Foi uma concessão que o governo fez para os militares. Atenção, pessoal, só um instantinho, Hélio. Atenção, pessoal. O Hélio, ele está esclarecendo para a gente uma matéria que está rolando nas redes aqui sobre 3.17 que os servidores sindicalizados do Sindicef em Rondônia ganharam. O Hélio está esclarecendo sobre isso. Então, aí na época, o Sindusprev não ingressou com essa ação. Me parece que na época, eu não estava na direção, entrou-se somente para o pessoal do Ministério da Saúde. Ministério do Trabalho, certo? Uhum. Alguns colegas, acho que continua perdurando até hoje essa ação. Nós temos ações aqui no sindicato, mas oriundas relativo a esses 3,17, mas oriunda do Sindicep, o pessoal do INCRA, o pessoal da FUNAI. Quando o Sindicep era só Sindicep lá, Isso. Não tinha a nossa presença Não ainda. tinha o Sindusprev junto. Então, esses sindicatos, esses colegas de outros órgãos, tem colegas que ganhou essa ação. Quando se faz uma matéria dessa aí, é específica para o pessoal de Rondônia. Sim. Eles ingressaram isso, se eu não me engano, foi em 96, 97 que se ingressou com essa ação. E esses colegas, agora que ganharam. Já tive uma conversa agora com o nosso jurídico. Segundo eles, vai ver a possibilidade, se não prescreveu, da gente ingressar com essa ação. Mas, praticamente, a gente já tem dito o seguinte: se houver o ingresso dessa ação, cada caso vai ser um caso e vai ser individualmente. Entendi. Não tem como entrar com ação coletiva. Entendi. Isso se não prescreveu, né? Se não prescreveu, é o que eu estou dizendo. Entendi. Mas há essa possibilidade, se não houver prescrição, do sindicato entrar. Mas, assim, essa matéria aí é relativa aos colegas lá de Rondônia, que lá é um sindicato só, e que eles entraram no início, há 20 e poucos anos atrás. Muito bem. Ingressaram com essa ação. Obrigado, Hélio, por esclarecer isso. Hélio Araújo de Oliveira está aqui hoje, nosso convidado, no Fala com a Base, junto comigo, junto com o Gustavo Monge. E a pergunta que não quer calar, senhor Hélio de Araújo: finanças do Sindicep, como é que estamos? Estamos na lona, estamos com a xícara na mão, estamos batendo panela, estamos surfando em ondas cristalinas, entendeu? Estamos, como algumas pessoas falam, você está gastando em trenzinho de alegria por aí, ou você está de maneira responsável e madura gastando com aquilo que é preciso gastar, Hélio? Fique à vontade para esclarecer para a base como é que está as finanças do sindicato hoje. Então, Giovanni, nós aqui não é eu sozinho, né? Sim. Nós somos uma direção, a direção nossa é colegiada, não existe presidencialismo, né? É uma direção colegiada, lógico, cada um dentro da sua pasta, assim como você tem a pasta da comunicação, né? Secretaria de Comunicação.
nós também temos a nossa pasta, né? Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças são 2 colegas que assinam todas as despesas do sindicato. No caso, é eu e o secretário-geral, né? Eu como secretário de Finanças e o secretário-geral, por ser o secretário-geral, também é o outro assinador das despesas do sindicato. Sim. E assim, nós estamos, aliás, com as finanças equilibradas. Além disso, que nós temos o secretário de Finanças e o secretário-geral que assinam, nós temos todo um aparato por trás, que é a Secretaria Executiva, né? Que qualquer despesa que a gente for fazer, ou a secretaria for fazer, passa pela gente. Então, é feito uma discussão no que vai se gastar, para que vai se gastar e aonde vai se gastar. Passa pelo crivo da executiva. Passa pelo crivo da executiva e aí a gente faz o crédito, né? Ou seja, ele para despesa da entidade, ou para despesa com viagem, ou para despesa com compra de passagem, né? Sim. Graças a Deus nós estamos com as contas equilibradas no seguinte sentido: nós estamos gastando o que se arrecada, né? Nós estamos se organizando para enxugar a máquina, né? Enxugar a máquina para que a gente possa sobrar um pouco de recursos. Agora me assustou, Gustavo. Para que a gente possa investir mais aqui, principalmente na questão estrutura e estrutura de formação. Nós vamos ter que fazer formação dentro do sindicato. Apesar que nós estamos, a maioria todos velhos, mas ainda tem muito a investir nessa questão formação. Mas você está para se ter uma ideia. Você está pensando na comunicação também, não está, Hélio? Para se ter uma ideia. Gustavo? Além disso, por trás disso, nós temos o nosso Conselho Fiscal, que fiscaliza as nossas contas. Mensalmente, a gente tem chamado o Conselho Fiscal para fazer a análise das nossas contas, né? No que está gastando, de que forma está gastando. E nós temos já no site do sindicato toda a arrecadação e as despesas que é feita dentro do sindicato. Uma prestação de conta. Uma prestação de conta, né? Para se ter uma ideia, nós temos ainda hoje em caixa R$194 mil, né? Além das consignações, nós temos esse recurso em caixa. E a gente quer, com esses recursos, a gente aprimorar, como eu falei, né? Eu acho que todas as lutas que nós tínhamos que fazer esse ano, né, praticamente está se esgotando o 2024. Me deixa fazer nós uma vamos observação, fazer, Hélio. só para me concluir, nós estamos pretendendo fazer uma atividade aí no final de janeiro, né, para que a gente possa fazer aí, já começando a discutir, né, depois a gente vai fazer uma reunião da DCR, que é a Direção Colegiada Estadual, com todos os membros. Hoje nós somos 49 membros que compõem a direção estadual, fazer uma discussão para fazer um planejamento de que atividades que nós vamos fazer, se perdurar mesmo esse acordo que foi feito esse ano 2024. Por quê? Porque a gente está dizendo o seguinte: fechando esse acordo, ou seja, batendo o martelo por parte do Congresso Nacional, nós vamos trabalhar as questões internas em todos os órgãos para que a gente possa avançar nos debates e nas ações que a gente vai fazer dentro do sindicato. Entendi. Deixa eu fazer uma observação aqui, então. Não é? Até eu e o Gustavo nos olhamos aqui, nos trocamos, porque é o seguinte: além de toda essa mobilização que foi feita durante o ano, desde o início do ano, para a gente chegar nesses números que você colocou, primeiro os 9% lá atrás, no início de 23, não é? Que a princípio era zero,
né? Depois a garantia de mais 9 em 24 e talvez 5 em 25, ou, quer dizer, 9 em 25 e talvez 5 em 26 e coisa e tal. Eu ainda vi aqui dentro, na nossa estrutura, na nossa sede principal, algumas outras coisas, umas reformas, algumas coisas grandes, um movimento grande, coisa e tal, e você me diz que você tem hoje, né, sob sua responsabilidade, nas contas do sindicato, 194 mil, mais alguns consignados ali. O pensamento que eu chego, Hélio, é que é o seguinte: ao invés de uma festa, como a gente ouve algumas pessoas falando, o Sindicep tem gastado com responsabilidade, com equilíbrio e com serenidade. Então, com certeza. Porque só aqui a reforma eu vi que foi uma coisa grave, coisa grossa. Você tem uma ideia para a implantação dessa emissora, né, a qual é um instrumento, como eu falei, todos os instrumentos que se faz necessário no meio de comunicação, a gente tem investido e a gente sempre tem dito o seguinte, que nós vamos investir mais. É lógico, como eu disse para você, não é eu que decido, sim, mas eu acho que esse é o pensamento, não só meu, mas de toda a nossa direção, né? Que aí vai pela executiva, vai para a direção colegiada estadual, e o nosso pensamento é positivo, ou seja, reestruturar ao máximo e sem perder o foco, que é a questão política do sindicato, né? Nós esperamos agora, depois de todas essas turbulências que passamos, com os outros governos que tivemos, nós esperamos agora fazer isso, ou seja, investir nos quadros que a gente tem, investir na estrutura que a gente tem, para que a gente possa cada vez mais avançar os instrumentos que a gente tem. E eu falo francamente para você, se depender de mim, e eu acho que dessa gestão, com certeza a gente vai avançar e muito nas nossas discussões, principalmente, como eu falei, num governo que abriu o diálogo, para que a gente possa conversar, dialogar. E aquilo que eu falei para você, e estou falando para os nossos colegas que estão aí, nesses recantos desse estado, que acho que quase todos os municípios, nós temos colegas lá que talvez está pensando totalmente diferente do que é a nossa entidade. Mas dizer para eles que é o seguinte, que eles estão sendo bem representados por toda essa gestão e que nós vamos, se Deus quiser, avançar mais. Eu acho que, para quem pensava que a gente não ia avançar e que nós íamos ficar naquelas mesmices de não ter reposição salarial, e com essa luta que a gente fez esse ano, né, como eu falei, desde lá do início do ano, fazendo assembleias, fazendo discussão, né, reuniões, debate, plenária, e com certeza o ano que vem a gente está se programando para fazer o nosso congresso, com certeza a gente vai avançar e muito para que a gente possa ter um enfrentamento não só com o governo, mas nesse congresso que aí está, que a gente fala. Se você contar a dedo, o Congresso Nacional hoje, ele não tem 150 parlamentares que nos representam. E nós vamos ter que trabalhar isso. E já pensando, a gente tem sempre dito isso, pensa-se também nas eleições de 2026. Por quê? Porque lá, eu sempre tenho dito, esses parlamentares que hoje estão lá, que de repente pode estar voltando. Então, saber quem é quem e quem se apresenta para você como candidato. Porque você pode estar pondo lá uma raposa para te comer. Com certeza. Entendeu? Para cuidar do galinheiro. Então, é difícil.
Mas a gente vai trabalhar para isso. E de para Raposa, que a gente possa, de Raposa a gente já está cheio, né? Com certeza. Para a gente poder mudar essa história desse país, né? Eu acho que a gente tem que pensar não só na gente, pensar na população como um todo. Como eu disse, hoje, servidores e servidoras, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público são representantes e de imediato do governo federal aqui no estado. Muito e onde bem. qualquer que seja esse canto do Brasil. Ô Hélio, já entrando na conclusão do nosso bate-papo, que eu acho que a gente tem que voltar para estúdio de novo, porque, assim, até pela representação que você tem, entendeu? Nas mesas de debate que você tem nos representado aí pelo Brasil afora, principalmente na questão indígena, né? Esses tempos eu soube que você estava discutindo numa mesa nacional lá no Amazonas, discutindo a questão indígena. Isso tudo nos orgulha muito, viu, Hélio? Saber que tem um representante nosso do Estado discutindo política nacional, né? A gente sabe que os irmãos indígenas têm passado por tantas dificuldades. A gente sabe que a discriminação, que o preconceito, que a falta de vontade política assola muito esses nossos irmãos. E a gente, quando tem a oportunidade de trabalhar em favor desses irmãozinhos, eu acho que, até porque a FUNAI faz parte da nossa base, o DICEI faz parte da nossa base. E como você disse das eleições, né, das próximas eleições, que parece que estão longe, mas você dormiu e acordou, elas já estão aí. Como você falou em representantes nossos no Congresso Nacional, você não vai escapar daquilo que todo convidado nosso faz. Eu queria que você fizesse uma avaliação da política municipal, hoje, da política atual, da política estadual e da política federal. Na sua maneira de ver, na sua concepção, como é que você vê o momento político que a gente está passando agora, nesse momento? Nós tivemos agora, recente, a eleição para prefeito e prefeitas desse país, vereadores e vereadoras. Eu acho assim, cada um, cidadão e cidadã, escolheu seus representantes. Eu sempre digo o seguinte, para que não se perca o foco. Ou seja, cobrar daquele que você votou nele, ou daquela que você votou nela. Para que as políticas públicas cheguem lá na ponta. Chega onde tem que chegar, né? Chega onde tem que chegar, né? Nós sabemos que com uma cidade igual Campo Grande, vou citar Campo Grande, mas isso em todos os municípios, você tem que estar atento às políticas públicas de uma forma geral, né? Eu tenho perguntado para os colegas muitas vezes, você sabe quantos vereadores tem aqui na sua cidade? Você sabe quais os vereadores, o que eles representam, qual o segmento, de onde eles vieram, né? Eu sempre tenho feito essa pergunta. Por quê? Porque é importantíssimo isso. O colega aí, quantas vezes você tem ido na Câmara de Vereadores, saber o que eles estão debatendo, quais as políticas a ser implantadas lá no seu bairro, né? Qual o propósito que ele tem relacionado à educação, à saúde, ao asfalto, ao lixão, à coleta de lixo, entendeu? Tudo isso, cada um que é cidadão, que é cidadã, que votou, tem que estar com esse pensamento. Saber em quem votou para cobrar as políticas públicas direcionadas a gente, né? No Estado, nós tivemos aí eleições. Sim. E na União também, né, para presidente. Então, assim, hoje nós temos aqui no Estado 8 representantes, ou seja, na Câmara Federal e 3 no Senado. Se você perguntar para as pessoas, eles não sabem quem são os representantes, né?
Quem ele ajudou a colocar lá no Senado, quem ele ajudou a pôr na Câmara Federal. Né? Nós temos 8 deputados federais e 3 senadores. Né? E esses é que nos representam a nível nacional. Né? Estadual, nós temos 24 parlamentares, 24 deputados estaduais. Quem são eles? Se você perguntar, a população não sabe dizer a metade. Ou talvez não conhece nem 5 ou 6 parlamentares. E aí, assim, a gente tem que estar cobrando, tem que estar atento, saber quem nos representa. Né? Porque as políticas públicas chegam lá no final, mas depende desses caras, depende dessas pessoas que estão totalmente, lá, né? Totalmente deles. E, lógico, depende do executivo. Né? Recentemente elegeu-se, com certeza, reelegeu-se, né, a prefeita atual aí, né? E aí cabe a nós a cobrar as políticas a ser implementadas, principalmente na periferia. Principalmente na periferia. Porque você vai no centro, a coisa mais linda do mundo. Mas vai na periferia, vai lá num Dom Antônio, vai lá num como é que é, Noroeste, vai nesses bairros para você saber a realidade de uma cidade, de uma capital igual ali a realidade está nua e crua. Então, eu falo assim, não só aqui, mas nos outros municípios também. Cada um é o fiscal do dia a dia. É o fiscal, cobrar do vereador, cobrar do prefeito, né? E nós também temos o papel de, no nosso caso, cobrar do governo federal. Do governo federal, as políticas públicas a ser implementadas. Você estava falando da questão indígena, que eu faço parte da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena. Eu já fui para o Amazonas, já fui para o Amapá, tenho um conhecimento, trabalhei em todas as aldeias aqui de Mato Grosso do Sul, conheço a realidade de cada um na área de saúde, conheço a realidade de cada um aldeia daqui, né? Sei das políticas que têm que ser implementadas, que infelizmente não depende só dos trabalhadores e trabalhadoras, depende de recursos, depende de gente, depende de trabalhadores e trabalhadoras capacitados, com conhecimento, né? E mais recente agora, nós temos visto a situação da população indígena em Dourados, daquela aldeia Jaguapiru e Abororó, que são está entre as maiores aldeias urbanas do país. Né? Nós temos lá, hoje, nós temos a segunda população, né? Terceira população indígena do país. É a nossa? É a nossa. Nós perdemos para o Amazonas, para a Bahia e Mato Grosso do Sul é a terceira população indígena. A maior é a Amazonas? A maior é a Amazonas. Depois Bahia, aí depois é Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos assim... urbano, nós temos a maior população urbana indígena do país, que é Campo Grande. Sim. A segunda é Dourados, que praticamente um bairro da cidade, nós temos hoje 22 mil índios, 22 mil indígenas que vivem na aldeia urbana em Dourados. Né? É muita coisa, hein? Com a área a população de uma cidade do interior. Com uma área de 3.500 hectares. Então, assim, tá um inchaço, aquilo lá a gente tem, às vezes, tratado como, pode ser uma bomba. Um barril, né? Um barril, porque de uma hora para outra, aquilo vai indo, se expandindo, de uma hora não vai ter mais como sustentar aquilo. Então, nós estamos vendo agora uma situação lá na questão da água, né? Que não envolve só a questão da água, envolve outras atuações de outros órgãos, são vários órgãos, tanto do Estado, como do município, como da União, que têm a sua responsabilidade em relação àquela população. Que é uma população, assim, ainda é uma população muito carente, que depende de políticas públicas direto do governo municipal, estadual e federal. E se a gente não tiver pessoas comprometidas com aquela população, infelizmente a gente vai perder muitos e muitos munícipes ou cidadãos e cidadãs com certeza, desse país. Com certeza.
É isso. Hélio, deixa eu passar uma informação para você que eu acabei de receber aqui agora, entendeu? É da Federação Estadual de Jiu-Jitsu, entendeu? Tem uma menininha que fez 13 anos agora recentemente, dia 3 de outubro, de novembro, entendeu? Heloísa Helena, eu boto Linda por minha conta, Heloísa Helena, Linda de Souza e Franco, por acaso é minha filha, luta com uma faixazinha do Sindicep no kimono dela, e eu acabei de receber agora, da Federação Estadual de Saúde, ela encerra esse ano em 4º lugar no campeonato estadual e 4º lugar no ranking nacional de jiu-jitsu na categoria dela. Parabéns. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. Hélio de Araújo, é muito bom falar com você sobre política sindical, sobre política trabalhista, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, e a gente sabe que esse conhecimento, essa experiência, ela foi adquirida na luta, na caminhada, ela não foi adquirida num banco de escola, nem nada, você foi acumulando esse conhecimento ao longo dos anos, né? E hoje, na minha opinião, uma das pessoas mais entendidas na questão da política de trabalho, né? Do serviço público. Nós precisamos marcar um outro encontro desse aqui, né? Para estar discutindo questões de política, mas infelizmente por conta do nosso tempo, a gente tem que encerrar. E eu gostaria que antes de encerrar, você olhasse para a sua câmera, né? E deixasse uma mensagem, né? Final para a nossa base, para os nossos órgãos. Eu, da minha parte, eu quero mais uma vez dizer que, diante de tudo que o Hélio disse, venham para dentro do sindicato, faça a sua filiação, você que não é filiado, se refilie, aquele que se desfiliou, se refilie. Nós tivemos muitos avanços nessa última gestão e nós precisamos avançar mais ainda. Para isso, a gente precisa de número expressivo, porque lá o nosso patrão, como diz o Hélio, ele olha, ele dá uma olhada e fala bem assim, não, esse sindicato é fraquinho, esse é tranquilo, deixa esse ali de lado. Mas quando ele olha e vê que a base é forte, ele fala, não, senta com o povo e vamos conversar. Para isso, Hélio, fique à vontade para conversar com a base do Sindicep. Bom, primeiro dizer foi muito importante para mim, eu creio que para os nossos colegas que estão ouvindo e assistindo, né, essa entrevista, dizer que há muito tempo, como a gente sempre sonhou e sonhava com essa estrutura aqui. Sim. Para a gente poder estar falando, né, você falou aí recente, dizendo que hoje nós temos instrumentos para falar, para ouvir, para questionar. E eu acho assim que o sindicato ele tem que ser amplo e pode, eu acho, independente de qualquer coisa. Já tive vários enfrentamentos, né, com nossos gestores para defender os colegas. E eu creio que essa questão de defender, eu acho que é o papel do sindicato. Defender, questionar, receber crítica. Estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para receber e tentar resolver e tentar solucionar aquilo que vem de demanda do nosso colega. Isso que você falou é importante. Acho que o papel de cada um e cada um é se filiar ao sindicato, para que a gente possa avançar junto, né? Eu estou diretor, eu não sou direção. Eu estou diretor, estou direção, mas aquilo que a gente fala, sem a filiação, sem a base, não adianta a gente estar aqui. E todo mundo que me conhece, sabe do meu propósito, pode ficar tranquilo que não só eu, mas toda essa gestão, nós estamos aqui para representá-los. Representá-los e representá-los bem.
em todos os aspectos, em todos os setores, em todos os lugares que a gente estiver. Pode ficar tranquilo que a gente vai representar e representá-los bem. Né? Por isso, a importância de cada um e cada uma vir para dentro do sindicato. Muito bem. E quero deixar aqui o nosso Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Para todos e todas, filiados ou não filiados, né? E que estamos à disposição de qualquer um e que quiser estar participando com a gente aqui. Né? Não estou prometendo nada aqui, mas eu estou prometendo lutas dia a dia, cada dia que eu estiver aqui. Eu acho que é importante que cada um e cada um venha para dentro do sindicato. Agradecer ao Giovanni, ao Monge, que estão participando aqui dessa entrevista, e dizer que o sindicato é isso. É luta e lutas e lutas. Né? Muito bem. Tá bom? Obrigado. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia para todos. A casa é sua, né? Espero estar mais vezes aqui. Gustavo Monge, alguma coisa que eu deixei de provocar, alguma coisa que eu deixei de perguntar? Nada, tudo certo. Tá tudo certinho? Tá tudo belezinha? Redondinho. Hélio, da nossa parte a gente quer agradecer você, né, pela disposição de estar vindo aqui. A gente sabe da sua agenda. Obrigado. A gente sabe da sua agenda, sabe que é uma agenda concorrida, apesar de muita gente achar que não. E aí eu quero desafiar você, entendeu? Essa é uma coisa que eu estou fazendo por conta própria. Por exemplo, eu ainda estou na ativa, né? Então, esporadicamente eu estou no sindicato, nos dias de gravação, numa reunião de executiva, numa reunião de DCE, entendeu? Ou numa questão, assim, bem esporádica. Mas Hélio, Maria Helena, Jorge Guimarães, diariamente esses companheiros estão na sede do sindicato, ou encaminhando uma coisa, ou preparando um documento, ou dialogando com outros sindicatos, com outros setores que é importante para a gente encaminhar. Então, venham para cá, venham fazer uma visita, venham discutir política com Hélio, venham discutir a questão financeira com Hélio pessoalmente, tete a tete, venha fazer sua crítica a Maria Helena pessoalmente, venha fazer sua crítica ao Jorge Guimarães pessoalmente, venha para o sindicato. Sindicato é seu, não é meu, não é do Hélio, não é do Monge, nem da Maria Helena, toda essa estrutura aqui, quem banca é você, sindicalizado. Então venha para cá, venha visitar a sua casa, venha olhar como é que está isso aqui, venha ver como é que está sendo tratado aquilo que você banca. Dito isso, quero de coração agradecer mais uma vez esse encontro, mais uma vez dizer ao Hélio muito obrigado. Vamos aguardar a nova oportunidade. Eu gosto muito de conversar com o Hélio pelo conhecimento que ele tem da matéria, do assunto, e dizer para vocês que até uma nova oportunidade, paz e luz para todo mundo. Você ouviu Fala com a Base, com o Velho Dil.